Bem-vindo ao dia 100 do projeto Bíblia 365 dias. Chegar até aqui é um marco poderoso na sua jornada de fé. 100 dias mergulhando na palavra, sendo transformado pela verdade de Deus, alimentando seu espírito com sabedoria, direção e graça. Ler a Bíblia toda em um ano é mais do que uma meta. É um caminho diário de intimidade com o Senhor. No devocional de hoje, 10 de abril, vamos refletir em Deuteronômio 13 e 14, 1 Coríntios 15 e Provérbios 9, 1, 12. Veremos o zelo de Deus pela fidelidade do seu povo, a importância de viver de forma santa e separada, a gloriosa verdade sobre a ressurreição de Cristo, fundamento da nossa fé, e o chamado da sabedoria para aqueles que desejam viver com discernimento e temor ao Senhor. Leia com fé. Peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente, aqueça seu coração e transforme sua vida com a palavra de hoje. Quando Deus fala, tudo muda, e Ele quer falar com você agora. Antes de continuar, deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho para seguir firme conosco nessa jornada. Compartilhe esse momento com alguém que também precisa ser edificado. Vamos juntos, porque hoje é um dia especial de revelação e renovação. Deuteronômio 13. Advertência contra a idolatria. Suponham que surja entre vocês um profeta, ou alguém que tem sonhos e que lhes anuncie um sinal ou um milagre. Se o sinal ou milagre se realizar, e ele disser: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se realmente o amam de todo o coração e de toda a alma. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Obedeçam aos seus mandamentos, ouçam sua voz, apeguem-se a Ele. Esse profeta ou sonhador deverá ser executado, pois incentivou a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito e os resgatou da escravidão. Ele procurou desviar vocês do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Eliminem esse mal do meio de vocês. Se seu irmão, filho da mesma mãe, ou seu filho, filha, esposa amada ou amigo íntimo, o seduzirem secretamente, dizendo: venha, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes, de um extremo da terra ao outro. Não os ouça, nem lhes dê atenção. Não tenha piedade deles, nem os poupe, nem os proteja. Em vez disso, matem-nos. Sejam os primeiros a levantar a mão para executá-los, e depois todo o povo o fará também. Apedrejem-nos até a morte, pois procuraram afastá-los do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, da escravidão. Então todo o Israel ouvirá e temerá, e tal maldade não será mais praticada entre vocês. Quando numa das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para habitar, vocês ouvirem dizer que alguns desordeiros surgiram em seu meio e desviaram os habitantes da cidade, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Investiguem cuidadosamente o caso. Se descobrirem que é verdade e que tal coisa horrível aconteceu no meio de vocês, deem fim total à cidade e a todos os seus habitantes. Destruam completamente tudo o que nela houver, até os animais. Juntem todos os bens no centro da cidade e queimem tudo. Queimem a cidade e todos os seus bens como oferta total ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre e nunca mais será reconstruída. Não fiquem com coisa alguma que tenha sido condenada à destruição. Então o Senhor se afastará de sua ira ardente e será bondoso com vocês. Terá misericórdia de vocês e os multiplicará, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, seu Deus, fará isso se obedecerem a todos os mandamentos que hoje lhes dou e fizerem o que é certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Deuteronômio 14. O povo escolhido deve ser santo. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não se cortem nem raspem a cabeça, em sinal de luto por causa de alguém que morreu. Vocês foram separados como povo santo para o Senhor, seu Deus. Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem seu tesouro especial.
animais puros e impuros. Não comam animais detestáveis. Estes são os animais que vocês podem comer: bois, ovelhas, cabras, veados, gazelas, corças, cabritos monteses, antílopes, carneiros selvagens e bois selvagens. Podem comer qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em duas partes e que rumine. Não comam os seguintes animais, ainda que ruminem ou tenham o casco fendido: camelo, lebre e damão. Embora ruminem, não têm o casco fendido e por isso são impuros. Também não comam o porco. Embora tenha o casco fendido, não rumina e é impuro. Não comam a carne nem toquem na carcaça desses animais. Entre os animais que vivem na água, podem comer todos os que têm barbatanas e escamas. Não comam, porém, os que não têm barbatanas nem escamas. São impuros. Podem comer todas as aves puras. Não comam as seguintes: águia, urubu, águia marinha, milhano, falcão, todos os tipos de corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, de qualquer espécie. Coruja listrada, coruja pesqueira, coruja das torres, mocho, coruja branca, ibis, cegonha, garça, de qualquer espécie, polpa e morcego. Não comam qualquer criatura com asas que rasteja pelo chão. Podem comer qualquer ave pura. Não comam animais encontrados mortos, pois são impuros. Podem dá-los aos estrangeiros que vivem em sua cidade, e eles poderão comê-los ou vendê-los a um estrangeiro. Mas vocês são povo santo, separado para o Senhor, seu Deus. Não cozinhem um cabrito no leite da própria mãe. Devolvam o dízimo ao Senhor. Deem fielmente o dízimo de tudo que sua lavoura produzir a cada ano. Levem esse dízimo ao lugar de adoração que o Senhor, seu Deus, escolher para que seu nome seja honrado e comam ali, na presença do Senhor. Isso se aplica ao dízimo de cereais, vinho novo, azeite e as primeiras crias de seus rebanhos. Fazer isso os ensinará a temer sempre o Senhor, seu Deus. Se o lugar de adoração que o Senhor escolher para pôr seu nome for longe demais, e vocês não puderem levar o dízimo por causa da distância, convertam o dízimo em dinheiro e levem o dinheiro ao lugar escolhido pelo Senhor, seu Deus. Ali usem o dinheiro para comprar tudo o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Depois comam e alegrem-se com toda a sua família na presença do Senhor, seu Deus. Não se esqueçam dos levitas em sua cidade, pois eles não receberam território como as outras tribos. A cada 3 anos, levem todos os dízimos daquele ano e armazenem-nos na cidade. Então os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas em sua cidade virão e comerão à vontade. Assim o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. 1 Coríntios 15. A ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que anunciei a vocês. Elas são a base da fé que vocês têm. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem que lhes anunciei. Se não creram de fato, sua fé foi em vão. Eu lhes transmiti aquilo que era mais importante e que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham morrido. Então apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor de todos os apóstolos, e até nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que ele me concedeu não foi em vão. Trabalhei com mais dedicação que todos os outros apóstolos, embora não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer tenha sido eu ou eles, anunciamos essa mensagem e vocês creram nela: a ressurreição dos mortos. Agora, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam que não haverá ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. E mais, estaríamos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Deus ressuscitou Cristo,
Mas isso não pode ser verdade se não há ressurreição dos mortos. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que morreram crendo em Cristo estão perdidos. E se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é as primícias do que foi colhido, a garantia de que os que pertencem a Ele também serão ressuscitados. Assim como a morte veio por meio de um só homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de outro homem. Assim como todos morrem em Adão, todos viverão em Cristo. Cada um, porém, por sua vez. Cristo foi ressuscitado como as primícias. Depois, todos os que são de Cristo serão ressuscitados quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes, autoridades e poderes. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo de sua autoridade. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob autoridade, isso não inclui aquele que lhe deu tal autoridade. Então, quando todas as coisas estiverem sujeitas a ele, o próprio Filho se sujeitará àquele que lhe pôs todas as coisas debaixo da autoridade, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre tudo. Se os mortos não ressuscitam, que sentido há que outras pessoas sejam batizadas por elas? Por que fazer isso, a não ser que os mortos algum dia ressuscitem? E por que nós mesmos arriscaríamos a vida o tempo todo? Pois juro, irmãos, que enfrento a morte diariamente. Isso é tão certo quanto o orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se foi apenas por motivos humanos que lutei contra feras em Éfeso, que vantagem tive? E se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Para sua vergonha digo que alguns de vocês não têm conhecimento de Deus. Corpo da ressurreição. Talvez alguém pergunte: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Pergunta tola. Quando vocês plantam alguma coisa, ela só cresce depois que morre. E o que vocês plantam não é o corpo que crescerá, mas apenas uma semente, talvez de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus dá a esse novo corpo a forma que Ele quer. Ele dá a cada semente um novo corpo apropriado. Não é o mesmo tipo de carne para todos os seres. As pessoas têm um tipo de corpo, os animais outro, as aves outro e os peixes outro. Há também corpos celestiais e corpos terrenos. A glória dos corpos celestiais é diferente da glória dos corpos terrenos. O sol tem um tipo de glória, a lua tem outro, e as estrelas têm outro. E até mesmo entre as estrelas há diferenças de brilho. É assim com a ressurreição dos mortos. O corpo terreno que é semeado perece, mas o corpo ressuscitado viverá para sempre. É semeado em desonra, mas ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscitará em poder. É semeado como corpo natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpo natural, há também corpo espiritual. As Escrituras dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão é espírito, que dá vida. O corpo espiritual não vem primeiro, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem veio da terra e foi feito do pó. O segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Assim como agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. O que quero dizer, irmãos, é que nossos corpos terrenos não podem herdar o reino de Deus. Esses corpos que morrem não podem herdar o que durará para sempre. Vitória sobre a morte. Eis um segredo maravilhoso que revelarei a vocês. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos ao som da última trombeta. Pois quando a trombeta soar,
Os mortos ressuscitarão para viver para sempre, e nós seremos transformados. Pois nossos corpos mortais devem ser transformados em corpos que nunca morrerão. Nossos corpos mortais devem ser transformados em corpos imortais. Então, quando nossos corpos mortais tiverem sido transformados em imortais, se cumprirá a passagem das Escrituras. A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão que resulta em morte, e a lei dá força ao pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Provérbios 9, 1-12. A sabedoria construiu sua casa com 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou o vinho e arrumou a mesa. Enviou suas servas para fazer convites do ponto mais alto da cidade, clamando: venham comigo todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, diz: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que preparei. Deixem para trás sua insensatez e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador receberá desprezo em troca. Quem corrige o perverso acabará ferido. Portanto, não repreenda os zombadores, a menos que queira ser insultado. Repreenda os sábios, e eles o amarão. Instruir o sábio o tornará ainda mais sábio. Ensinar o justo aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. A sabedoria multiplicará seus dias e aumentará os anos de sua vida. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se zombar da sabedoria, sofrerá as consequências sozinho. Parabéns! Você chegou ao dia 100 do projeto Bíblia 365 dias. Que conquista maravilhosa! 100 dias de fidelidade, semeando a palavra no seu coração e permitindo que Deus transforme sua mente, sua visão e seus caminhos. Ler a Bíblia todos os dias é uma escolha que gera frutos eternos. Você está crescendo em sabedoria, fortalecendo sua fé e sendo equipado para viver os propósitos de Deus com autoridade e discernimento. Não pare aqui. Ainda há muito para ser revelado. Deus está apenas começando a grande obra que Ele quer realizar em você. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua participação pode despertar outros a também mergulharem nessa jornada com Deus. E me conta nos comentários, como tem sido sua experiência até aqui? Qual parte da leitura de hoje falou mais com você? Nos vemos amanhã para mais um passo rumo à plenitude da vida com Cristo no Bíblia 365 dias.